territorializar a nossa discussão. E acho que eu não fiz nas minhas reflexões uma discussão, digamos, mais aprofundada sobre a EJA na Amazônia. O que muda na educação de jovens e adultos, não é, quando a gente territorializa o processo. E territorializar tem a ver com ocupação, certo? Quem ocupa, no caso, quem se territorializa no campo da EJA, quem é desterritorializado, não é, nessa disputa pela territorialização, e os processos de reterritorialização. Ou seja, como a gente se reinventa educativo mais amplo, que é o território dos direitos humanos e sociais, que é um território, não é, bem mais alargado. Então, eu tentei, na minha apresentação, cuidar da EJA no cenário nacional. A EJA não está isolada, ela não é isolada, certo? Nós precisamos nos enxergar em relação a todos os outros atores, a todos os outros campos educativos, de pesquisa, certo? Essa é a visão interdisciplinar, não é? Numa perspectiva antropológica que extrapola a perspectiva específica do conhecimento, certo? Mas que se constitui na relação da parte como um todo. A EJA, não é? É uma modalidade de educação básica, não é? Inserida na educação básica em todas as etapas, extrapola o âmbito escolar, certo? Envolve outros espaços educativos onde jovens e adultos e idosos se formam, seja no movimento social, seja no trabalho, seja nas igrejas e religiões, entendeu? Aonde os jovens e adultos estiverem interagindo. Então, olha, é só para a gente pensar que a teoria tem que nos ajudar a compreender isso. A perspectiva interdisciplinar não se esgota na relação entre conteúdos e áreas de conhecimento, certo? Ela é muito mais ampla do que esse processo. Então, passe aí, ó, aqui é a nossa homenagem. Esse é o professor Sérgio Cardoso, como vocês veem, professor jovem da pós-graduação, que agora vai olhar por nós aonde estiver. Isso aqui é só para vocês guardarem a programação, pode passar. Bem, e aí, ó, eu tenho que começar com o cenário. Né? A Letícia que está aqui, a Lúcia Isabel, elas me inspiram, né? A discussão que elas fizeram, eu acho que no ano passado, sobre a questão da austeridade. E aí eu já tentei, ó, é a política de austeridade com o rentismo, certo? Então, nós não podemos isolar a EJA do momento mais amplo que estamos vivendo no Brasil, na Amazônia, no mundo, na nossa escola. Olha, isso tudo tem a ver com o território, a questão de escala, o local, o regional, o global, internacional, são escalas que envolvem o processo de territorialização. Eles não são apartados, eles estão todos interligados, um está no outro. É difícil, né? Porque a gente aprende sempre pela apartação. O que é local não é global. O que é estadual não é federal, não é municipal. E aí a gente precisa enxergar em relação. Então, olha, para entender a questão da política de austeridade e do rentismo, não é? Eu trouxe para vocês, não é, o orçamento federal, que está circulando aí nas nossas redes e que mostra, olha, quantos porcento do nosso orçamento público, entendeu? Não vai para o investimento no trabalho,
não vai para o investimento das políticas sociais que asseguram direitos, vai para o pagamento dos juros e a amortização da dívida, ou das dívidas internas, externas. Não é fácil a gente compreender isso, mas olha, 40% de tudo que nós produzimos, ao invés de ser investido, não é? Na produção, entendeu? No benefício que todos, não é, que produzem deveriam receber, vai para pagamento de juros, não é, de dividendos, não é? E daquelas pessoas que têm condição hoje de investir, que são as pessoas, são os banqueiros, não é, que vivem, não é, desse serviço, as pessoas que têm mais fortuna, não é? Infelizmente, que a gente ganha nem sempre dá para a gente viver, não é, no mês, para manter as nossas condições. Imagina para a dívida. Então, a Maria Lúcia Patorelli, uma auditora da Receita Federal, que está circulando também nas redes, uma mulher poderosa que nos ajuda a reivindicar a auditoria dessa dívida impagável, né, que nunca termina de ser paga. Ela diz o seguinte: os gastos sigilosos da chamada dívida pública assumiram quase 41% do orçamento federal em 2018. O problema das contas públicas não está na previdência, certo? Nem nos investimentos e gastos sociais, mas na política monetária suicida praticada pelo Banco Central, que beneficia principalmente bancos nacionais e estrangeiros. E nós vamos ter que ser mais eficientes, não é, do que aqueles que querem passar essa reforma da Previdência, se a gente quiser ter seguridade social. Se a gente achar que seguridade social é importante, não é, para todas as pessoas desse mundo. Olha aí que eu trouxe lá da política de austeridade. Ó, depois que foi aprovada a PEC, não é? A PEC do teto dos gastos, ó, se a gente tomar o orçamento de 2015, se a gente tomasse, ó, 60% a menos do investimento que a gente poderia estar acrescentando nas nossas demandas educacionais. E aí a Letícia e a Lúcia Isabel, não é, inspirada lá no ANES, olha, sem a PEC nós teríamos em 2015 75,6 bilhões de reais. E com a PEC nós só temos 29, só tivemos, não é, 29,6, ou só teríamos. É só para vocês verem. É por isso que não tem dinheiro para pagar o piso, é por isso que está se revendo os planos de cargos e salários. A gente está sempre perdendo, não é, direitos já conquistados em função de que hoje, não é, a orientação toda é para o retiro. E aí eu fiz questão de trazer, eu achei essa citação do Bresser Pereira, que é para a gente entender, olha, o que significa o capitalismo rentista. A lógica do capitalismo mudou. O capital pertence aos rentistas e não mais aos empresários. E aí ele explica, olha, deixou de ser a lógica do lucro, da acumulação de capital e da inovação, para ser a lógica dos rendimentos do capital, juros, dividendos e rendas imobiliárias elevadas, do controle da inflação, para que esses rendimentos não percam valor, e do controle da dívida pública e da dívida privada, para manter os devedores pagando mais alto, o nível mais alto de juros compatível com a sua solvência. Então, hoje essa é a ordem do sistema, não é? E às vezes a gente não consegue compreender claramente o que é que o sistema hoje demanda e exige de nós. E aqui a reforma da Previdência, eu não vou explorar tudo, mas olha, circulou na rede, não é, a proposta que hoje o governo da presidência da República, não é, do Paulo Guedes, tem para
os trabalhadores e para os militares, e a gente pode comparar, não é, quem acaba sendo beneficiado no final das contas. São banqueiros, porque com a extinção da Seguridade Social, cada um de nós vai ter que cuidar, não é, da sua própria previdência, não é, correndo para os bancos individualmente, não é? E a gente vê de novo hoje os generais e os militares voltando, não é, aos privilégios que sempre tiveram. E aí eu trouxe também, olha, a ideia dos três poderes, que não são mais três poderes, é que eu tenho que refazer aqui a minha... Eu não consegui. Hoje, quando eu falo da questão dos três poderes, eu vou falar de 5 poderes, não é? A gente está falando do novo bloco histórico. Quem é que assumiu, não é, a liderança no poder que nós temos hoje na sociedade brasileira, certo? Porque os blocos históricos, eles vão se alternando. Então, hoje nós temos a bancada do boi, que é muito forte, especialmente na Amazônia, com o desenvolvimento do agronegócio, do mineral negócio, não é? Do hidronegócio. Cada vez que eu passo e vejo essa quantidade de carros da Celpa na rua, não é? O quanto a gente paga caro a nossa tarifa, não é, de energia, quando são os nossos rios, não é, que produzem a energia hoje que circula no Brasil. Mas é a bancada da Bíblia, não é? E eu tenho dito hoje, disputar com Deus é muito difícil, não é? Porque as pessoas tomam em conta o sagrado, tomam em conta ideias muitas vezes fundamentalistas, não é? Intolerantes, racistas, homofóbicas, e daí para frente, e aí tudo em nome de Deus, certo? E aí a gente tem que ter cuidado, a Eula já colocou, não é? E a questão da bala, não é? A gente vive num mundo que, em função da negação de direitos, a violência, não é, se acirra cada vez mais, e as pessoas, não é, sem ter para onde correr, com o que contar, elas vão se agarrando em algumas ações conservadoras, autoritárias, arbitrárias, fascistas, como solução para um problema imediato que não vai se resolver dessa forma. Eu falei que eram 5 poderes, porque os B's vão aumentando. Está faltando o poder da bula, não é? Vocês estão vendo que as farmácias se multiplicam, né? Como uma coisa impressionante. A farmácia parece que tem filho, né? E isso tem a ver, não é, com toda a questão dos laboratórios, da biotecnologia, daquilo com que se aproveitam, não é, às vezes, dos conhecimentos tradicionais dos nossos povos, das nossas raízes e ervas, e a bancada dos bancos, não é, que hoje é quem mais lucra, né, de acordo com o capitalismo rentista. Então, como esse povo se organiza para estabelecer o status quo. E aí, olha, a ideia, não é, da onda conservadora. Quando que a gente ia imaginar, não é, que o próprio presidente da República ou muitos outros, não é, atores importantes da gestão pública querendo comemorar, não é, o golpe? Não é? Eles não chamam de golpe, eles chamam de revolução. Essa revolução é isso, não é? Mas olha como combina com a questão do civismo, do patriotismo. Ó, esses são os elementos que compõem. Ó, ditadura não se comemora, se combate. Pessoal, nós temos que hoje, se a gente quiser compreender e analisar o Senado, a gente tem que ter muito tato, mas a gente não pode ficar calado e tentar compreender, não é? Como é que tudo isso, ó. E aí no contraponto da violência, as mortes, assassinatos, impunidade, é a Marielle, não é? As lideranças do MAB, agora no abril nós vamos comemorar, não é? Quantos anos do massacre do Eldorado de Carajás,
a chacina de Pau d'Arco, nós estamos cheios, não é, de exemplos de pessoas que têm tombado, pagaram com a própria vida a Maria do Espírito Santo e o José Cláudio para defender a floresta, para defender a biodiversidade, para defender a terra, etc. E aí tem os índices de violência que eu não vou comentar agora, mas Belém está no topo do ranking, não é? Eu não sei se essa força nacional que chegou consegue, não é, diminuir em alguma medida. Eu acredito que enquanto não houver um investimento público, não é, para que os direitos sejam assegurados, nós não vamos resolver o problema da violência. Eu não vou encher vocês de números, porque nós vamos ter na terça-feira, não é, à tarde, um momento para discutir os números da EJA. Mas, olha, para aqueles que gostam de buscar justificativa da importância, a EJA é absolutamente relevante, crucialmente relevante. Pessoal, nós ainda temos 11 milhões de brasileiros acima de 15 anos que não acessam a leitura e a escrita. Certo? E olha, eu trouxe aqui os dados para vocês verem. Do ano de 2016 para 2017, só foram alfabetizados 300 mil. Então, quantos 300 mil, quantos anos nós vamos precisar para conseguir, não é, fechar os 11 milhões? Se nós formos nesse passo, não é, não vamos conseguir. Não, volta lá só para mostrar. Olha, 34,8% de pessoas com 28 anos ou mais que não possuem ensino fundamental completo, mas 9% que só possuem o ensino fundamental completo. Então, olha, mais de 40% da nossa população fica por conta, não é, da escolarização até o ensino fundamental, elas ficam impedidas de ocupar na sociedade um posto com melhor dignidade, certo? Um posto de trabalho. É isso que nós estamos falando do processo de territorialização. Se essas pessoas não se territorializam no mundo do trabalho, elas são desterritorializadas por aqueles que conseguem os níveis maiores de escolaridade. Mas elas se reterritorializam e vão se reinventando nos bicos, né? No emprego informal, etc. É essa compreensão que nós precisamos ter. O nosso público da EJA se territorializa nos espaços mais precarizados da vida, certo? Essa é a relação entre o humano e o desumano, certo? Que a gente precisa considerar. Pode passar, tá? Aí eu também não vou explorar, mas olha só, nós temos várias metas do Plano Nacional de Educação, que está, olha, essas metas foram aprovadas nos planos estaduais de educação, nos planos municipais de educação, porque eles foram aprovados na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, e a gente não cumpre, certo? Por que a gente não cumpre? Porque o poder econômico é mais forte. E aí diz, olha, o dinheiro que deveria ser investido para a educação, ele vai para o pagamento das dívidas. E aí todo mundo fica falando, não é sempre em como é que fala? Em equilibrar os gastos, responsabilidade fiscal. E aí todo mundo entra nesta onda, não é? E o governo quer tirar 1 trilhão, não é, 1 trilhão de reais, que ele quer com a reforma da Previdência. Coitado, ele vai tirar 1 trilhão de reais das pessoas que são aposentadas e ganham um salário mínimo, ou dos trabalhadores que somos nós, homens e mulheres, que vamos ter que trabalhar mais. Ninguém fala que vai tirar dos bancos, não é? Dos grandes empresários, do agronegócio. Isto não entra em pauta. Esse é o problema. Todos os que não estão no padrão estão, não é, nessa condição. Então, olha, aqui nós temos metas. Vamos deixar as metas para depois da terça-feira, mas quem quiser depois já lê, tá? Então, olha só, toda vez que eu falo de EJA,
eu gosto de começar por aqui, certo? Dizer o seguinte: nós temos políticas muito avançadas, certo? E não só no Brasil, é no mundo. A ideia de que a educação, ela tem que ser ao longo da vida. Olha, essa narrativa cresce até nos mecanismos internacionais. Unesco, não é? Unicef, todos eles defendem educação ao longo da vida. Mas às vezes é uma narrativa retórica, porque eles dão com uma mão, né? Falam com uma mão e com a outra não, mas o dinheiro tem que ser para o rentismo, não, mas a prioridade tem que ser para a infância, para a educação básica, entenderam? Então, mas não importa, importa para nós que os marcos legais, aqueles que estabelecem as referências de desenvolvimento, de relacionamento, de direito no mundo, elas dizem que a educação tem que ser ao longo da vida, e os estudos também. Olha, o Paulo Freire, ele dizia assim: nós somos educandos a vida toda, certo? Olha, a pessoa que nasce já nasce se educando, e a pessoa que morre se educando. Não existe essa história de que alguém não muda. É difícil, mas é possível. Enquanto a vida há aprendizado. E a gente precisa mudar para viver bem no mundo em que a gente se encontra. Porque se o mundo muda, nós precisamos mudar para estar em sintonia com ele. Certo? Então, a Eula já falou do marco de ação de Belém. Belém teve o privilégio de sediar a conferência mais importante de EJA. Não é? Estavam aqui. Nós temos o Fórum EJA Brasil. Nós temos fórum de EJA em todos os estados brasileiros. É um movimento forte. Nós temos um movimento paraense de EJA. A nossa ideia com esse evento e as outras ações que a gente faz é estar sempre fortalecendo essa questão. Certo? Esse é o nosso papel. Aí eu comecei a colocar quais são os desafios que nós enfrentamos, porque é isso que nós temos que discutir, para que a EJA se afirme, para que a EJA se consolide, para que a EJA seja inclusiva, não é? E humanizadora de quem é excluído e desumanizado. Então, olha, eu tentei colocar o que enfrentamos fundamentalmente, não é? A questão da evasão e da permanência, e de uma forma tão ruim. A gente conversa com todo mundo, o mal da EJA é a evasão, e a responsabilização é sempre dos sujeitos. Eles só se inscrevem porque eles querem a carteirinha, né, da meia passagem, porque eles precisam levar o atestado de que está estudando para não perder o emprego, para um outro benefício, entendeu? A responsabilidade é sempre deles, porque é que eles evadem, entendeu? Então, mas isso tem que ser um problema investigado por nós, certo? Para apresentar sugestões de enfrentamento. As condições de infraestrutura, a Eula já colocou, a formação dos educadores. Olha, a maioria das pessoas que trabalham com a EJA, não é? Chegaram na EJA porque depois que entraram na rede, depois que entraram na escola, precisava de alguém para trabalhar com a EJA, aí eles repetem umas palavrinhas eu agora vou adaptar, né? O problema é adaptar. O que eu aprendi com criança, o que eu aprendi com adolescente, eu vou, não é? Aplicar, não é? Bem, e a relação entre os conhecimentos escolares e os saberes culturais? Olha a perspectiva da interculturalidade, o diálogo. Os sujeitos jovens e adultos e idosos são ricos de saberes e experiências adquiridas ao longo da sua vida. E a gente na escola trata eles como imbecis, como ignorantes, né? Que não sabem. Olha, chega ao extremo da gente dizer que eles são cegos. A gente não diz, mas se eles repetem, o professor era um cego porque ele não enxergava nada. Ele não sabia juntar letra, escrever, ele não sabia nada. Certo? Pode passar.
Aí começa aqui a ideia da EJA como território em disputa. É assim que a gente precisa enxergar a EJA. A EJA como um território que disputa a construção de uma contra-hegemonia. Porque a hegemonia hoje, se a gente pensar o padrão de poder, eu já falei que ela é rentista, não é? As políticas de austeridade, mas dentro da educação, a hegemonia hoje é da educação básica, certo? A hegemonia está sempre excluindo a EJA dos centros de decisão. Para vocês terem uma ideia, no Fundef, a EJA nem era considerada para efeito de financiamento. Depois criaram um fundozinho e depois no próprio Fundef, que reconhece a EJA, o valor do custo aluno de EJA é mais barato, certo? Então isso tudo faz parte da disputa que nós temos que realizar. Mas é uma disputa, olha de baixo para cima, que vai do espaço que tem que ter na formação de professores, no currículo que tem que pautar a EJA, na escola para não realizar as situações que a Eula colocou, o que acontece no turno da noite, e o que não acontece no turno da noite, que acontece nos outros turnos, no Estado com relação às políticas públicas e do financiamento, e na sociedade, pensando no imaginário social. Gente, quando a gente conversa, eu acho, a maioria dos professores acham que aqueles estudantes, coitados, não vão aprender nunca, certo? Eles são atrasados, são defasados, não é? Aquela ideia do papagaio, não é? O velho que não aprende a falar, a ideia do supletivo, essas coisas o pessoal está na cabeça e no coração. Eu digo, a hegemonia é isso. Toda vez que eu penso no prefeito, não é o nome dele, o chefão, está na cabeça e no coração do povo. Olha, a LDB aprovou, a nova LDB, ela provou que a EJA é uma modalidade, mas ela teve que reconhecer a presença do supletivo. E o supletivo não sumiu. Olha, até hoje, cadê o pessoal que está lá no CES, não é? Que é ali do lado do SED, né? Do Augusto Meira? Se a pessoa se enrolar no números antigos, supletivo, vai lá no supletivo. Ela pode não saber o CES, mas o DESU ela não vai esquecer nunca, certo? Então vamos lá. Olha, e aqui olha, outra coisa importante, falando dessa ideia da disputa pela hegemonia. A EJA não é uma modalidade de ensino. As pessoas repetem isso o tempo todo. A EJA é uma modalidade de educação básica. Qual é a diferença entre ensino e educação básica? A gente tem que ler a LDB. Olha, o artigo 1º da LDB, ele diz que educação é mais do que o processo de escolarização. A educação acontece no trabalho, na família, nos movimentos, em todos os espaços sociais. E a tradição da EJA é desses espaços. Mas aí as pessoas estão sempre repetindo. Elas confundem educação e aprendizagem. Elas confundem educação e ensino. Não é a mesma coisa. Aprendizagem e ensino é tudo voltado para a escola. Educação básica inclui a escola, não diminui o papel da escola. Mas olha, vocês viram que eu escrevi lá embaixo? Superar a visão escola centrista de EJA. Porque para mim, o valor da escola se estabelece na relação que ela estabelece com os outros espaços educativos. Não é ela dizer que ela é o espaço da educação formal, não é ela dizer que ela é o espaço que certifica, não. O valor da escolarização está em reconhecer que os sujeitos aprendem em outros espaços e que eles precisam adquirir o conhecimento científico para alargar o que eles já sabem, não é para substituir o que eles sabiam, certo? E aí eu coloquei lá, olha, modalidade de educação significa um modo próprio de existir. A lei garante isso para nós.
Mas o que adianta a lei garantir isso para nós, se a gente quer fazer, a gente está sempre fazendo comparação. EJA e o ensino regular, e achando que o ensino regular é melhor, certo? E querendo associar a EJA aos padrões do ensino regular. Pessoal, nós temos que riscar a ideia do regular. A EJA é um ensino regular. Mas as pessoas têm um ensino regular, né? Não tem, certo? Não existe ensino. Todo ensino é regular, certo? A EJA é diferente de ensino supletivo. Quanto tempo a gente vai levar para poder subverter essa ideia de supletivo? Certo? E depois, a EJA é diferente de exames nacionais. A gente até pode achar interessante que haja um exame que os nossos jovens e adultos possam fazer, porque eles conseguem um certificado, um reconhecimento do que eles sabem. Mas eu não posso achar que a política do meu município, de EJA, a política do Estado e do governo federal, vá se constituir num exame nacional. Certo? Olha, e a mesma coisa a correção de fluxo. Olha, me dói no ouvido as pessoas dizerem: o projeto mundial não é um programa de EJA, mas atende os jovens da EJA. É um programa de correção de fluxo. Pelo amor de Deus, pessoal, vai na contramão de tudo que nós defendemos para a educação de jovens e adultos. Vamos lá. Olha, não dá para falar de EJA sem falar da relação com o trabalho. Hoje, os nossos jovens e adultos, certo? Eles param de estudar por conta do maldito mercado de trabalho ou dos processos precários e intensivos de trabalho que eles enfrentam. Então, faz parte da modalidade de EJA conseguir estabelecer relações entre o trabalho e a educação, de modo que ele valorize o trabalho que ele tem, que ele possa se qualificar para conseguir um trabalho mais digno e, principalmente, que o trabalho não impeça ele de estudar, certo? Esse é o desafio que a gente enfrenta. Eu estou correndo para poder deixar para vocês falarem um pouquinho. Vamos lá. Pode passar. Empacou? Pronto. Bem, eu falei de Miguel Arroio e vou continuar falando mais um pouquinho. Tem um livro do Miguel Arroio, não é um livro, é um caderno, Indagações Curriculares, que está disponibilizado na internet. Basta vocês colocarem Indagações Curriculares, Miguel Arroio, e vai aparecer entre vários cadernos o do Miguel Arroio, que fala sobre os jovens, os educandos, seus direitos e o currículo. E eu acho isso maravilhoso, porque lá ele diz assim: a visão que nós temos dos jovens e adultos, essa visão interfere na organização do currículo. Aí ele trabalha com 3 visões que eu coloquei aqui. Olha, a visão mais forte é de que os nossos jovens, eles serão empregáveis, força para o mercado de trabalho. Então, olha, essa é a visão que a maioria dos professores, vocês estão aqui para se qualificar para o mercado de trabalho, forma para o mercado de trabalho, sabendo que o mercado de trabalho é totalmente excludente, não é? Que não aceita mais pessoas com baixo nível de escolarização, mas estabelece o mercado de trabalho como padrão, certo? A ser estabelecido na formação dos sujeitos. E aí todo o processo de formação é de preparação dos sujeitos para o mercado de reserva, é o exército de reserva, desse mercado. A segunda visão é de que os jovens e adultos são incapazes de aprender. Coitados, já são velhos, não é? Eles não comem direito, eles trabalham o dia inteiro quando chegam cansados. Então, mas isso tudo para justificar a incapacidade deles. E aí, pessoal, nós temos que reagir contra isso. Todos os seres humanos são capazes, as nossas capacidades podem ser diferenciadas, mas todas as pessoas têm capacidade de aprender.
E a última é quando a gente pensa os jovens e adultos como sujeitos de direito. O que muda no currículo, na organização do currículo, não é? Quando a gente encara os sujeitos dessa forma. Bem, e aí entra a ideia que a Ilda colocou. Olha, quando eu trabalhava na disciplina Educação de Jovens e Adultos, eu começava sempre por aqui. A gente acha que o sujeito da EJA é só o jovem que vem para a escola. Não, sujeitos da EJA somos todos nós que nos envolvemos com a EJA. Se eu vou ser professor da EJA, eu tenho que mudar a minha relação, porque eu estou trabalhando com jovens e adultos. Se eu vou pesquisar na EJA, se eu sou um coordenador pedagógico da EJA, se eu sou um gestor público envolvido com a EJA, tudo tem suas especificidades, entendeu? E vão marcando a vida da gente e a vida dos sujeitos com quem a gente interage. Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Cada um de nós que está aqui, vocês se sentem sujeitos da EJA? Ou a gente acha que não? O sujeito da EJA é o outro, em condição de subalternidade, oprimido, não é? Etc, etc. Pode passar. Olha, e aqui é uma das questões cruciais da nossa discussão. O público da EJA é diverso. Não só a EJA faz parte da diversidade em relação à educação básica. O público da EJA é diverso. Mas eu tentei colocar o que une o público da EJA: condição de pobreza, opressão, subalternidade, desumanização, defasagem em idade séria, direito à educação negado na infância e na adolescência. Não é na idade própria, que não existe mais uma idade própria. A nossa lei está muito atrasada. Mas na infância e na adolescência, eles tiveram direitos negados. E aí vem, olha, e as diferenças? As diferenças são regionais, para a gente pensar o campo e a cidade, o norte, o nordeste, o sul e o sudeste, não é? O sul do Pará, sul e sudeste do Pará contra, não é? O oeste, e assim vai. Mas olha, é diferença étnico-racial, é diferença de gênero, é diferença de faixa etária, é diferença de religiões e crenças, de orientação sexual, de deficiências, de privação de liberdade. Então, olha, não dá para pensar a EJA se não for numa perspectiva intercultural. E aí, como essa interculturalidade se materializa na Amazônia? Olha, e eu digo para vocês, as palavras podem ser próximas, mas interculturalidade é diferente de pluralidade cultural. Certo? Porque a pluralidade reconhece que somos múltiplos, mas ela não pressupõe a inter-relação entre elas, fundamentalmente. A interculturalidade trabalha de como que essas culturas, diferentes identidades, elas se interagem em meio a relações de poder e conflito e desigualdades sociais, pessoal. Isso precisa ser claro para todos nós que trabalhamos com a EJA, tá? Pode passar. Ó, a EJA enquanto território de direitos, meu Deus, para seres humanos desumanizados, falar em direito, olha o esforço que a gente tem que ter. Então, a EJA está envolvido em organização e mobilização política. Quem trabalha com a EJA tem que trabalhar com a organização dos sujeitos, para que eles tenham transporte, para que eles tenham saúde, para que eles tenham educação, para que eles tenham seguridade social. Nada disso vai acontecer se não houver organização política. A EJA nasce desse processo, certo? Segundo, a realização de projetos de futuro. Olha, se eu acho que o sujeito da EJA é incapaz, como é que eu vou pensar em projeto de futuro? Então não importa se ele é idoso, ele tem projeto de futuro, porque quem sabe se ele vai morrer do próximo mês ou daqui a 5 anos, ou se a gente não vai primeiro, certo? Isso é uma questão que não segue uma linearidade. Então, trabalhar a ideia de um projeto de futuro e depois
a ideia de emancipação humana e social. Nossos idosos, nossos jovens e adultos que não sabem ler e escrever não precisam ser tutelados. Eles mantêm a vida deles, a família deles, sem saber escrever num mundo letrado, pessoal. E isso não é fácil para qualquer pessoa. Imagina para eles viver num mundo letrado sem ter o letramento, muitas vezes, não é, adquirido esse processo. Então, pensar que a EJA desenvolve um processo de liberação da tutela, e a Eula já colocou os exemplos, né, do que acontece. E aí eu termino, não é, com Paulo Freire, educação como prática de liberdade. Não é? Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. E aí eu já reinvento o Freire. Não são os homens, não é eu? São os homens e as mulheres que se libertam em comunhão. É tão complicado isso. Olha, o Freire foi muito criticado justamente por conta dessa passagem. Só que ele não escreveu exatamente assim. Ele escreveu: ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens, né, e as mulheres se educam em comunhão. Aí o pessoal começou a questionar: mas então não precisa de professor, não é? Porque se todo mundo se educa a si mesmo, ele está esvaziando o papel do professor, ele está secundarizando o papel da escola, ele está diminuindo o papel dos conteúdos, e haja conteúdo, não é que se a gente não cumprir todo o currículo. Eu não sei o que aconteceu com a BNCC, que eu tinha colocado ali que ela sumiu, né? Mas a BNCC hoje é o nosso teste de padronização. O currículo não é só nacional, em termos, não é, da padronização de um só conteúdo, mas ele é padronizado para todas as gerações. O que todo mundo tem que aprender, porque todo mundo vai ser avaliado e essa avaliação vai atestar, né, os rankings e as comparações existentes hoje na sociedade. Essa lógica já impregnou o gestor municipal, estadual, os coordenadores estaduais, mas impregnou porque há toda uma articulação, um artifício que até o financiamento para a escola, para a rede de ensino, ele só vem se a gente, né, aderir. A ideia maravilhosa é essa: a gente faz adesão, não é, à BNCC, como se a gente tivesse poder de escolha e dissesse: olha, eu não quero a BNCC, certo? Mas olha, o meu alento é que, eu já disse, nada, eu disse, não tenho dito, nada que é imposto a gente faz. Quanto mais alguém me diz assim: quem quer adotar a BNCC? Aí a gente diz assim: sim, senhor, vou adotar a BNCC. Eu não faço. É assim que funciona. Eu já estou terminando. Tá? Então, o meu alento é esse. Quanto mais eles querem obrigar a BNCC, menos a BNCC vai ser aplicada.